Irmãos, então nós vamos fazer a leitura, primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos continuando então a nossa temática de religiões e religiosidades. Convido você então a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós faremos a leitura do capítulo inteiro, para nós podermos refletir esta manhã. Eu vou ler os versículos ímpares e eu convido você, junto a toda a igreja, a ler os versículos pares, em voz alta, por favor. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ordena e ensina estas coisas. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Muito bem, até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de outro trecho da Tua Palavra e nós clamamos a Ti. Que o Senhor fale ao nosso coração, continue nos direcionando, que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente e assim fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê a verdadeira motivação, que o Senhor traga o encorajamento a cada um de nós para continuarmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade a cada dia. É em nome de Cristo Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, ela vai nos trazer então uma orientação, um alerta prático a este então que Paulo deixa e envia à cidade de Éfeso para que ele direcione outros cristãos. Então nós estamos vendo Paulo instruir Timóteo a maneira como ele deve guiar a vida cristã daquelas pessoas, pois há um risco em meio àquela cidade com tantas questões culturais que eles têm a enfrentar, que é então o risco da apostasia. É assim então que começa esse texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos
enganadores. Então, Paulo começa esse trecho trazendo um alerta a essas pessoas através de Timóteo. Porque a vida cristã, ela deve, portanto, ter a motivação correta para fazer a vontade do Senhor a todo tempo. E se há algum obstáculo, então eles precisam receber esse direcionamento para voltar à palavra do Senhor. E é por isso que nós então vamos falar sobre este tema, tá? Na contramão da apostasia. Cristãos, então, se estão observando que há uma crescente desta apostasia, nós precisamos então ir na contramão disso. E contramão da apostasia é intimidade com Deus, é fortalecimento na nossa fé. Deixa eu ver se funciona aqui. Não funcionou, deixa eu ver se está. Passa para mim aí, por favor, Juliano. Ou alguém, se puder trocar, acho que é pilha, não sei. Estava funcionando. Pode passar mais um para mim, Juliano, por favor? Então nós temos aí a própria palavra apostatarão, ela vem então de apostasia, tá? E apostasia nada mais é do que o abandono ou rejeição conscientes da fé em Cristo Jesus, e como o próprio texto diz, seguida então de uma adesão a falsos ensinos. Então estamos falando aqui de pessoas que estavam em Cristo Jesus, servindo ao Senhor, que conheciam a verdade e que estão então deixando, ou estavam deixando essa fé de maneira consciente. Eles sabem o que Cristo ensina, o que Cristo exige, e eles deixam isso para seguir outros ensinos, os falsos mestres. E aí quando eu começo a pensar um pouquinho então sobre a apostasia, obrigado. Nós temos então que pensar no nosso contexto, né? No nosso Brasil, na nossa cidade, porque aí, se você estiver olhando, vai falar, mas nós estamos falando de Éfeso, né? No primeiro século, nós não moramos em Éfeso no primeiro século, né? Moramos então no Brasil. E quando eu falo em apostasia no Brasil, eu não encontro, né? Muito pelo contrário, né? O que o nosso país mostra é uma adesão de muitas pessoas, talvez a um evangelicalismo, né? Não sabemos de fato quantos servem a Jesus ou não, mas esse número ele é crescente, né? Porque a maior religião no nosso país é o cristianismo. 80% das pessoas no nosso país são cristãos, sejam católicos ou sejam então protestantes, né? Então nós precisamos olhar para esse cenário. A maior parte então é cristão. Então não tem que me preocupar com a apostasia. Vamos encerrar a aula, né? Não tem apostasia no nosso país, né? Mas veja algo muito interessante que nós temos aqui no nosso país hoje, com dados, tá? Você tem então o azul, não sei, não dá para enxergar aquele bem pequenininho da legenda. O azul ali nós temos então a porcentagem de adeptos ao cristianismo no Brasil. O vermelho nós temos outras religiões. E o verde, nós temos islamismo. Cadê o verde? Eu tive que separar para a gente poder enxergar, porque senão eu tinha que estender muito esse gráfico para você poder enxergar que nós temos ali uma faixinha bem pequena de 0,2% da população do Brasil adeptos ao islamismo. Talvez você nem enxergue, porque ele de tão pequeno, ele está branco aqui, ó. É só um fiozinho, tá? Qual é o problema de nós termos hoje no nosso país 0,2% das pessoas adeptas ao islamismo? Isso é risco de apostasia? É muito pouco, né? É muito pequena a porcentagem. Então, se você olhar hoje, você fala assim, não, o número de cristãos está crescendo. Parece impossível de você olhar um gráfico como esse e falar assim, não, todo mundo vai abandonar o cristianismo e vai se tornar muçulmano agora, né? Vão ser adeptos, pessoas que estão entre nós vão deixar o cristianismo. Não, isso é quase impossível na nossa concepção, né? Mas é por isso então que nós vamos olhar um pouco do que aconteceu na história, tá? Em especial na Europa, porque você tem no século XVI, mais uma vez o azul, a porcentagem ao cristianismo, e o vermelho a outras religiões, tá?
Então você tem século XVI, período da Reforma Protestante, cristianismo ainda muito forte, o protestantismo surgindo, e aí você tem cada vez mais adeptos à fé cristã. Só que com o passar do tempo, os movimentos, as filosofias, elas começaram então a surgir no mundo, surgir na Europa e fazer com que a adesão ao cristianismo ela diminuísse. Século XVIII, você tem aí o período do iluminismo, veja só, já há uma mudança, né? Você tem aí então uma outra porcentagem, tá? Você tem aqui, deixa eu olhar no meu gráfico que está um pouquinho maior, que é mais fácil de eu enxergar. Nós temos aqui então 10% de pessoas que já não são mais adeptas ao cristianismo, enquanto antes eram apenas 2%. Você continua essa história, século XIX, você começa a perceber que o cristianismo na Europa está perdendo ainda mais adeptos. A região em vermelho agora é 15% da população. Você segue então na história, século XX, isso está aumentando cada vez mais. 40% agora da Europa já não é mais cristã, e nós estamos falando da Europa por quê? Porque era ali o berço do protestantismo, da reforma protestante. Ali era um país onde você teve Martinho Lutero pregando nas igrejas, João Calvino pregando nas igrejas, John Wesley e aí por diante, tantos outros protestantes, reformadores, que mudaram a história pela ação de Deus, né, na vida deles. E nesses lugares, século XX, 40% daqueles então que viviam na Europa, abandonam o cristianismo. Mas não estamos mais no século XX, né? E aí você segue, e aí mais uma vez a cor, você pode observar, azul, cristianismo, vermelho, outras religiões. O que é o verde? Continuamos no islamismo, tá? Então agora você tem uma porcentagem, pelo menos em dados, de 10% dos habitantes da Europa adeptos ao islamismo. Quanto significa isso? 75 milhões de pessoas. É bastante gente. Apesar de você observar e falar assim, não, isso não é um número expressivo perante o todo, né? Mas observe comigo, nós temos um salto aí de 2% para ainda 40%, sendo que agora 10% são adeptos ao islamismo. No século XVI era quase nulo os adeptos ao islamismo, não tinha nenhuma força predominante do islamismo então na Europa. E aí você começa a pensar, mas por que o pastor está falando sobre o islamismo? Qual é o problema, né, de você então pensar hoje no islamismo estar crescendo dentro da Europa? E aí eu mostro para você como que é o mapa da população islã no mundo, tá? Você tem, quanto mais forte o verde, maiores são os adeptos ao islamismo. Então veja, está espalhando, né? Há uma grande porcentagem no norte da África, você percebe a Ásia, Europa já tem os seus efeitos e está surgindo em outros lugares. Há problema no islamismo com relação à sua fé? Sim. Onde há o islamismo, não há liberdade religiosa. E aí você observa a lista mundial de perseguição, divulgada pelo Portas Abertas, onde você vê quais são as regiões onde a perseguição no mundo é maior. Olha só que interessante, há alguma coincidência nesses dois mapas? Então vamos pensar, se nós temos uma porcentagem hoje no nosso país de 0,2% de pessoas adeptas ao islamismo, isso traz risco para a sua fé? Existe risco de caminhar o nosso país para a apostasia?
do século XVI para o século XXI, a Europa secularizou de uma tal forma que o cristianismo está em declínio. O risco de acontecer no nosso país é o mesmo. E por isso nós precisamos estudar seitas, por isso nós precisamos estudar heresias, por isso nós precisamos entender o que é que as outras pessoas acreditam. Porque eles vão continuar divulgando por aí as outras religiões, inclusive o islamismo, o extremo, né, de uma perseguição religiosa, onde em países que ele está, não há liberdade mais. E o que eu quero que você pense então nessa manhã é que não é simplesmente uma discussão sobre eu sou cristão e o outro é muçulmano, eu sou cristão e o outro é adventista, eu sou cristão e o outro é da Congregação Cristã do Brasil. Não, eu estou falando do futuro da fé do nosso país. E isso quer dizer o futuro da fé onde a sua família vai continuar vivendo. De um lugar que pode encontrar com a apostasia com muita facilidade, até porque nós bem sabemos que cristãos de fato no nosso país não são muitos, né? Evangélicos talvez sejam muitos, mas que são cristãos, que vivem a prática, que saem da teoria, que vivem o evangelho. Nós sabemos, infelizmente, pelas doutrinas que são ensinadas por aí, que esse número não é muito grande. Talvez até haja uma porcentagem de cristãos que não sejam cristãos, mas que já possam ser considerados apóstatas, né? Pois já saíram desse caminho e entraram em teologia da prosperidade e por aí diante. E é por isso então que eu olho a palavra do Senhor e eu vejo então Paulo trazer aqui o alerta a Timóteo para que ele ensine Éfeso a viver na contramão da apostasia, tá? Então ele começa dizendo: afirmo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pode falar, Paulo. Já volto para o texto. Frente aqui, né? O risco é grande da história marcar o nosso país majoritariamente cristão, sempre foi, para que ele se torne apóstata. Isso é um risco, porque há um processo de secularização no país. O que é que você observa hoje a sociedade fazer com a sua fé? Ela questiona, ela critica, ela se levanta com movimentos e movimentos para falar que a sua Bíblia ela é antiga demais, que ela tem que se adaptar. E isso leva as pessoas a questionar a fé de fato. E nós precisamos questionar para poder entender. Se você nunca questionou a sua fé e você tem alguém que chega diante de você que fala assim: será que a Bíblia não está ultrapassada demais ao falar contra a prática do homossexualismo? Você, se nunca questionou isso, você nunca pensou nisso, você vai ponderar. Você vai começar a pensar: será que essa pessoa não tem razão? Porque o questionamento vai te levar a um aprofundamento na sua fé. E então você começa a entender mais, se você busca. Se você não busca, o que é que o secularismo vai fazer com você? Vai esfriar a sua fé cada vez mais. Os movimentos vão se levantar, as críticas a movimentos religiosos, a líderes religiosos que não vivem a verdade do Senhor, estão fazendo o quê? Com que as pessoas desacreditem na religião cristã. Isso é um secularismo que está avançando e de repente você olha, você tem pessoas que você conhecia, que estavam firmes na igreja, de repente não estão mais. Foram convencidas de que, poxa, a fé cristã não traz tudo aquilo que eu precisava. E aí você vê as pessoas saindo, indo para outras igrejas que você conhece, que essa pessoa já sabia que eram seitas e que desagradam então ao Senhor. E é por isso que Paulo então vem no texto falar para nós de uma necessidade. A necessidade de nós identificarmos os falsos ensinos,
não é? Então ele começa a dizer: alguns, então, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, vão apostatar da fé. Ou seja, para andar na contramão da apostasia, nós precisamos primeiro identificar, então, quem são essas pessoas a quem Paulo está dizendo. Quem são esses espíritos enganadores, para que você possa saber se ele está perto de você ou não, né? Qual é a sua compreensão quando você entende Paulo dizer que existem então espíritos enganadores e ensinos de demônios? Quem são essas pessoas? O que você pensa sobre isso? Quem você pensa que são eles? Quem? Anticristãos, né? Vão se levantar contra Cristo. Que mais? Uhum. Uhum. Só apoia o que ele já estava fazendo, né? Uhum. Isso. É exatamente isso. Então, são anticristos, como a Bernadette falou? Sim, são. Eles vão se levantar contra Cristo. E exatamente como o Rogério disse, somando as duas ideias. São pessoas que saem do meio da igreja para se levantar com falsos ensinos e arrastar multidões. Espíritos enganadores. Há uma ação diabólica por trás disso para tirar as pessoas do caminho, para afastar o rebanho de Cristo, para que as pessoas então deixem a verdade, não é? É o inimigo que está agindo, não é? Está promovendo esses ensinos através de homens, de mulheres que estão espalhados por aí. Atos capítulo 20 diz exatamente isso. Eles saíram do meio de vocês com um propósito. Alguém lê para nós, por favor? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. Muito bem, esse é o propósito. É perverter a fé mesmo. É tirar as pessoas daquele caminho, porque em algum momento essa pessoa, ela se decepcionou com a fé que ela estava, com a igreja onde ela estava, e ela começou a criar uma outra ideia, uma outra doutrina, uma outra ideologia, e isso na mente dela se tornou verdade, porque o texto nos diz, a mente está cauterizada, ou seja, ele não tem consciência para entender o que é certo ou errado, para entender o que é a vontade de Deus. Então, ele propaga mentira. Ele ensina para as pessoas aquilo que é agradável a eles, aquilo que vai gerar o comércio deles, aquilo que vai fazer então com que a ideologia que ele criou seja então divulgada. Paulo está falando aqui então que no tempo de Timóteo em Éfeso, algumas pessoas estavam proibindo o casamento e proibindo ali o ingerir, né, alguns alimentos, né? Isso então você tem alguns grupos no tempo de Paulo e Timóteo que eles consideravam então a abstenção de alimentos como algo que iria levar a uma
superioridade na sua espiritualidade. Então, alguns grupos não cristãos estavam tentando influenciar. Da mesma forma, uma ideia de que o ato, o prazer em si era ruim. Então, que não deveria ser feito. Então, por isso o casamento seria ruim, né? Retirando completamente aquilo que o Senhor diz em sua palavra, da criação, do casamento, da instituição, da família e também a criação de todas as coisas que se tornaram boas e puras, santificadas através de Cristo, né? Como ele vai dizer então no restante, devemos receber com ações de graças todo o dom que foi dado por Deus, toda a dádiva concedida pelo Senhor. Então eram algumas das doutrinas que nós tínhamos ali no tempo de Paulo. Quando você olha para os nossos dias, elas são diversas, né? São inúmeras, que não dá nem tempo da gente ficar citando cada uma delas, mas eu gostaria que você lesse apenas duas para você poder pensar. Uma delas, nos nossos dias então, diz que a alma não é imortal. E por isso, no fim dos tempos, quando então o Senhor Jesus retornar, a alma daqueles que são ímpios, ela será destruída. Porque a alma eterna está apenas para os cristãos que vão viver eternamente com Deus, no céu, na Nova Jerusalém. O que é que você pensa sobre isso? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Testemunho de Jeová? E o que você acha sobre isso? Uhum. Certo. Alguém mais já ouviu sobre isso? A aniquilação da alma, né? Sua alma é imortal? A alma de todos é imortal? Alguém se lembra da parábola do rico e do Lázaro? O que é que ela ensina? De forma bem rápida, duas pessoas, ambas morrem. Para onde uma vai? Para onde? E a outra? E ali é clara a consciência do pós-morte. Consciência da presença de Deus e consciência da ausência de Deus. A alma é imortal? Sim, tanto para o justo quanto para o injusto. A diferença é, o justo viverá eternamente onde? Onde? Na Nova Jerusalém, no céu. E o injusto? No inferno. Não há aniquilação da alma. Agora a minha pergunta para você: qual outra igreja você acha que acredita nisso? O Gilberto já citou uma. Igreja que se diz cristã, mas que é uma seita. Alguém? Fala, Jatir. Levantou? Pode? Não são os mormons. A adventista do sétimo dia. Mas a adventista não é uma igreja cristã? Se você se aprofundar nas doutrinas deles, você já começa desconsiderando, porque os ensinos de Ellen White são considerados no mesmo patamar do que a própria palavra de Deus, porque ela é considerada uma profetisa dada pelo Senhor para trazer novas revelações ao povo de Deus. Aí você pega uma doutrina como essa, você pega uma afirmação então de que o Senhor Jesus, ele está ainda realizando a sua obra, entre outras coisas. Sim, também são seitas, né?
E são muitas, na verdade, não é? E é por isso que nós precisamos identificar elas, porque se eu não sou capaz de identificar, às vezes alguém vai falar para você assim: vamos lá num culto na Adventista, e o que você vai fazer? Você vai. Aí você vem e conta para o pastor fica super feliz, porque você foi visitar uma seita que não te edifica, muito pelo contrário, confunde a sua mente. Vou trazer mais uma afirmação. O dom de línguas simboliza o batismo com o Espírito Santo e, portanto, a salvação. O que é que você pensa sobre isso? Pode falar. Levantou? Não? Levantou, eu já achei que era. Pode falar, Jatir. Tá. Verdade. Isso. Sim. Exatamente, bem lembrado. Não, exatamente. A Tir está lembrando do novo tempo, né? Só você mudar de canal ali, a gente coloca no Adventista, né? E tem coisas que parecem boas? Tem coisas que vão bater com a sua fé? Tem, assim como também vai ter nas teologias da prosperidade, assim como vai ter no catolicismo romano, assim como vai ter no espiritismo, ou seja, por aí vai. E esse é o perigo, o elo que traz com o cristianismo. Então você tem que tomar cuidado até no canal que você coloca, né? Bem lembrado aqui pelo Jatir. Como você escuta essa segunda afirmação, o que é que você pensa sobre isso? Só levanta a mão para mim, só para eu saber quem concorda com a segunda questão. Deixa eu ler inteiro. O dom de línguas simboliza o batismo com o Espírito Santo e, portanto, a salvação. Alguém concorda com isso? Não? Ninguém? O que é que traz salvação? A fé em Jesus. Ufa. Pelo menos uma vocês não vão cair. Quem acredita nisso? Sempre acreditou? Tá. Ok. Certo. A doutrina pentecostal, ela vai entrar nessa parte, né? Pelo uso dos dons, né? Tem um outro entendimento. Mas o finalzinho ali entra para uma seita. Alguém chuta? Quem falou? Não ouvi? Veio uma voz do fundo, assim, parece? Não? Hã? Exatamente. Congregação Cristã do Brasil. Mas a congregação não é uma igreja, ela é uma seita. Aonde está a nossa salvação? Em Cristo. Você pode procurar site oficial, Congregação Cristã do Brasil, Estatuto da Igreja, está lá descrito quais são os 12 pontos de fé deles. Entre estes, esse. Dom de línguas simboliza o batismo com o Espírito Santo e, portanto, a salvação. Pode falar, quem chamou? Sim. De acordo com a doutrina dele, sim. Sim. Até porque, aí puxando para o nosso lado reformado, né? Entendendo o texto de Paulo, o dom de línguas, como é dito hoje em dia, não existe. Porque ali há uma expressão de exagero quando Paulo utiliza, né, naquele texto dizendo: se alguém tiver a língua dos anjos, né, ainda que... Então ele está usando exageros ali. Então nós não cremos na necessidade hoje do dom de línguas como as igrejas veem hoje, que é essa língua de anjos, né? Dom de línguas existiu no primeiro século para a igreja se consolidar e a base da igreja se formar, mas isso foi para o tempo dos apóstolos. Depois do tempo dos apóstolos, isso não foi necessário mais, a igreja já estava consolidada.
assim como apóstolos com novas revelações. Tá? Isso é a nossa doutrina reformada, tá? Mas lá é exatamente isso. Então, além da distorção do que é dom de línguas, eles entendem que é salvação que dá. Mas é uma questão tão perigosa, porque entra no convívio, absorve os ensinos que parecem normais, parecem cristãos, porque quem está lá muitas vezes não tem de forma clara na mente a ideia de que eles são exclusivistas. Ou seja, se você está fora da congregação cristã do Brasil, você não está salvo. Eles não falam isso, mas está na mente, porque é ensinado na doutrina, tá? Então existem coisas que estão na prática. Se um levantar, primeiro eu preciso entender biblicamente o que é, né? Então, primeiro eu preciso entender biblicamente o que é. Quando a gente olha para o texto de Atos 2, eles estão pregando para aquela multidão que se reúne na festa de Pentecostes, e eles começam a ouvir a pregação do Evangelho nas suas próprias línguas. Então não há confusão. Entende? Vamos imaginar que isso aconteça hoje. Eu estou pregando e tem algum japonês, alguém que fala em japonês aqui, e a pessoa vai entender na língua dela o que eu estou pregando. Seria isso. Não há confusão daí. Tá? É diferente do que o pentecostalismo entende como dom de línguas. Tá? Então é preciso identificar. Paulo está falando para nós nesse texto: identifiquem, porque eles vão trazer prejuízo, vão levar as pessoas para a apostasia. Então, para andar na contramão da apostasia, nós precisamos entender a verdade e saber o que essas pessoas estão aprendendo. Porque aí na continuação do texto, o apóstolo Paulo então vem dizer: expondo estas coisas para Éfeso, né, versículo 6, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina. O que é que no seu entendimento é alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina? Como é que alguém faz isso? Como é que você se alimenta com as palavras da fé e da boa doutrina? Como? Lendo a Bíblia, certo? Então por isso nós vemos que Paulo passa a mostrar que para viver na contramão é preciso instrução para fortalecimento da fé. Não só identificar, mas também instruir. É preciso fortalecer. E aí Paulo vai fazer uma relação entre a boa doutrina e a vida de piedade. Ele começa a dizer então: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Como é que a piedade se relaciona com a boa doutrina? Vamos pensar, o que é vida piedosa? O que é vida piedosa? Como é que alguém vive uma vida piedosa diante de Deus? Vamos ver? Amando o próximo, né? Obedecendo ao Senhor, estando próximo ao Senhor. Como é que a piedade se relaciona com a boa doutrina? Como é que a boa doutrina ela influencia a sua vida piedosa? Quanto mais você aprende, mais você é piedoso, certo? Ou você tem capacidade para se tornar uma pessoa mais piedosa. Então nós temos que entender o que Paulo está dizendo. A apostasia, ela pode começar por pequenos desvios na vida pessoal. São contrários a uma vida piedosa, né? Então a pessoa ela não vai, na maior parte das vezes, de repente, abandonei tudo que eu estava vivendo, tudo que eu aprendi. Não, um pequeno desvio atrás do outro.
e ela começa a abandonar aquela vida piedosa que ela estava tendo, porque ela se afastou da boa doutrina, ela deixou de se alimentar. E aí por isso nós precisamos entender como alguém pode exercitar a piedade no dia a dia. Se alguém enfraqueceu, se alguém está correndo o risco de apostatar da sua fé, essa pessoa precisa caminhar pelo contrário. Na contramão da apostasia, ela precisa aprender sobre a palavra de Deus. Ela precisa ler as Escrituras. Ela precisa fazer a sua devocional. Ela precisa promover o culto doméstico. Ela precisa levar a sua família a entender a verdade sobre Cristo. Caso contrário, ela e a sua família talvez caminhem para a apostasia. É isso que Paulo está dizendo para eles nesse momento. Porque ele está dizendo assim: expondo isto, Timóteo, você vai ser bom ministro de Cristo. Alimentando-se com as palavras da fé, exercite a sua piedade, porque ela é muito proveitosa, tão quanto o exercício físico, ou mais ainda que o exercício físico para o corpo. Então ele está mostrando aqui que não somente a identificação é necessária, mas também a instrução para que você possa se fortalecer contra as falsas doutrinas. Você acabou de ouvir duas expressões de igrejas que para muitas pessoas, talvez a maior parte dos cristãos, elas sejam igrejas boas. Igreja Adventista, Igreja Congregação Cristã do Brasil. E você olhou agora na doutrina delas, pelo menos um ponto que transformam elas em uma seita. Isso é perigoso demais. Se você não é instruído, como é que você vai identificar? Né? Se você não aprende a boa doutrina, você não tem capacidade então de discernir se aquilo de fato é bom ou não é bom. Se está tudo bem você deixar o seu parente, seu filho, seu neto, seu primo, sua mãe caminharem nessas religiões, ou se vale a pena você dialogar com eles para você levar o evangelho para essas pessoas. E às vezes nós falamos assim: não, mas está tudo bem, fulano de tal agora está frequentando a Adventista. Ellen White, isso. Uhum. É isso aí. É isso aí. É parte da doutrina, os ensinos de Ellen White. Os livros que a Igreja Adventista distribui, falam do que na capa? É porque é geral. Você já viu um livro? Você tem um livro da Adventista na sua casa? Já entregaram para mim. Eu tenho. Às vezes são até iguais, né? Por quê? Falam do quê? Esperança. Quem não quer viver com esperança? Mas aí se aprofunde na doutrina. Esperança baseada em quê? Esperança que te leva para onde? Você lê o livro, você não identifica os ensinos de Ellen White. Mas por quê? Porque é uma estratégia para pescar. E aí a partir do momento que você está lá dentro, a mesma coisa que eu falei para a Silvana com relação a quem está dentro da congregação, né? Você já está lá dentro, você está confiando em quem está falando para você lá na frente, você ouve, você absorve. Eles não vão ensinar você a ser crítico com a doutrina deles. Eles não vão falar, como nós temos batido aqui muitas vezes, para você se tornar um bereano, como está lá no livro de Atos, né? Enquanto eu estou lendo o texto, abra a sua Bíblia e veja se o que eu estou falando está de acordo, né? Eles não vão falar isso, eles vão passar a doutrina e você vai absorvendo e de repente você, pronto, se batiza. E a pessoa se afasta, né? E ela passa a acreditar nos ensinos de Ellen White. Ou você acha que as multidões que estão dentro da Igreja Universal, elas não creem na teologia da prosperidade? Elas creem, talvez essas pessoas sejam aquelas que antes falavam assim: isso é um absurdo. Mas o que é isso? É a estratégia da seita de se adaptar, de poder alcançar, arrebanhar as pessoas, né?
vai indo pelas beiradas assim, né? Vamos mostrar apenas as doutrinas que são iguais, né? De repente você entra lá, pronto, teologia da prosperidade. Já faz parte, já se tornou obreiro, né? Já está entregando tudo o que tem. E é isso que acontece. Seitas agem assim. Várias. Você pode olhar a história de todas as seitas. Elas mudam com o tempo. Elas se adaptam. Elas lançam novas doutrinas. Elas lançam novas revelações. Sabe para quê? Para convencer a massa naquela geração que tem um pensamento diferente da geração anterior, para que eles se tornem adeptos. Observe uma religião que muda com o tempo, abandonando suas doutrinas que eram consideradas infalíveis. Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é mais a mesma. Essa é uma característica de uma seita. Pode observar, coisas que faziam antes, hoje são discussão. Será que não dá para a gente aceitar? Por quê? A seita faz isso. Ela se adapta. Certo. E aí? É exato. Isso. É isso. Eles estão perdendo para onde? Para a igreja verdadeira. E o número de pessoas que saem das seitas e vão para as igrejas reformadas, igrejas que pregam a verdade, ele é grande. E é por isso que a seita precisa se adaptar. Senão eles vão fechar. E eles não querem fechar. Né? Então nós precisamos aprender a identificar, precisamos desta instrução, e por isso essa temática que nós trouxemos nesse trimestre, ela é extremamente importante para você e para a sua família e para o futuro do nosso país, para que o nosso país não caminhe então na apostasia. Por quê? Aí no final, o apóstolo Paulo então vem dizer a Timóteo que ele seja padrão dos fiéis, versículo de número 12, ninguém despreze a tua mocidade, torne-se padrão, ou seja, você vai influenciar a cidade, a sociedade, as famílias, onde você estiver, com quem você estiver. Em quais áreas Timóteo deveria ser exemplo, então, no versículo de número 12, o texto diz para nós, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ou seja, ele precisa cuidar a partir da instrução que ele recebe, porque quando Paulo então diz para ele, mantenha-se, aplique-se à leitura, não está falando apenas da leitura particular da palavra, mas está falando de leituras com as pessoas, com a comunidade, exorte as pessoas, ensine as pessoas, ou seja, Timóteo vai ser um influencer da sua época em Éfeso, né? Levando a verdade. Ele vai levar as pessoas através do conhecimento que ele adquiriu ao identificar as falsas doutrinas, da verdade que ele entendeu através do Evangelho, mas também do seu bom procedimento, onde ele se tornando padrão, agora ele é capaz de testemunhar no meio de todas as pessoas. E é por isso que ele precisava ser perseverante. Ele diz então, faça isso, não deixe que ninguém despreze a sua verdade, não seja negligente, persevere, não desista, porque isso traz salvação para nós. E aí o que nós precisamos então pensar com relação a esta influência é como é que isso se aplica a nós. Porque você deve ser perseverante na sua fé, na sua influência neste mundo, não desistir no primeiro obstáculo, não deixar de evangelizar. O que é que tornava então Timóteo alguém que deveria ser perseverante? Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti
o qual te foi concedido mediante profecia. O Timóteo foi então chamado para ser ministro de Cristo naquela cidade, e por isso Paulo está dizendo: não deixe de lado aquilo pelo qual você recebeu do Senhor. Como é que isso se aplica a nós? O que é que você recebeu em Cristo Jesus? Quem é você agora em Cristo Jesus? Lembre-se, aquilo que nós falamos no começo, na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo tinha a compreensão, a consciência de que aquele que ele era antes já não existia mais, porque Cristo agora vive em mim, nova criatura. Como é que então isso se aplica a você? Você deve se tornar um influencer cristão na nossa época, da maneira como você achar melhor. Mas você deve influenciar, não deve desistir no primeiro obstáculo, porque isso traz para nós salvação. É isso que vai manter a sua fé forte, é isso que vai trazer a sua família a Cristo, é isso que vai continuar levando o nosso país a uma cultura do reino, e não a apostasia. Nós precisamos então aprender a identificar as seitas, as heresias, não para nós chegarmos às pessoas e nós sermos juízes delas, mas para nós, por amor, evangelizarmos essas pessoas. É por isso essa temática, para você poder aprender a dialogar e para você se defender dos ventos de doutrina que vão passar perto de você. Então, esteja atento. Você vai ao longo das aulas da nossa escola dominical aprender cada vez mais sobre isso. Anote, se você não consegue gravar, como eu não consigo gravar tudo. Eu tenho que assistir a aula, culto, anotando, eu tenho que rabiscar, eu tenho meu jeito de anotação, você tem o seu jeito de anotação. Faça o possível para você guardar, se você não consegue guardar só ouvindo. Porque você precisa estar atento, você precisa adquirir esse conhecimento e guardar isso, porque eles vão bater na porta da sua casa. Não vão vir aqui para a gente discutir com eles a doutrina deles. Eles vão bater na sua casa. Aí você vai ter que saber dialogar com eles. Eles vão te convidar para ir num culto, numa missa, em algum momento, um evento. Aí você vai precisar saber dialogar com essas pessoas, né? Então esteja atento a isso. Exercite-se na piedade, buscando a palavra do Senhor, orando, estando com os irmãos, vindo à igreja no dia do Senhor, participando dos sacramentos. Exercite isso no dia a dia, coloque isso em prática. Seja um cristão, então desafie-se, né? Abandone as suas vontades, colocando debaixo da vontade do Senhor. Isso é vida piedosa, né? E viva então na contramão da apostasia, e assim como vimos Paulo fazer, leve o máximo de pessoas a Cristo Jesus durante toda a sua vida. Afinal de contas, esse é o grande propósito nosso: honrar ao Senhor, glorificar a Deus e falar de Cristo a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos permita, portanto, honrar a Ele em tudo aquilo que nós fizermos. O texto então que nós vamos ler hoje é este, Efésios 6, 10, 11. Vamos ler todos juntos? Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Sejam fortalecidos no Senhor. Decorem este versículo, né? A gente fala muito para as crianças decorarem, né? Mas decore isso, para você se lembrar que existe sim um ataque, tá? Existem sim os enganadores, mas que na força do Senhor e no poder de Deus, com as armaduras que o Senhor nos deixou, nós então somos capazes de vencer para a glória do Senhor.